Se você quer aprender laços bonitos como esse para sua árvore de Natal, fica comigo que eu vou te ensinar 3 maneiras de fazer esse mesmo laço. Oiê, eu sou a Karine e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como eu fiz esses laços para decorar a minha árvore. Eu vou estar ensinando 3 maneiras fáceis e bonitas para vocês estarem fazendo. Então vamos para o passo a passo? Nós vamos estar precisando de fita, uma haste de metal maleável, tesoura e alguma coisa para medir, pode ser trena ou fita métrica. Eu estou usando para fazer esse laço 1,5 m de fita, porque os meus laços são bem grandes, mas vocês podem usar menos. Peguei mais uma parte que tem 35 centímetros para fazer o rabinho do laço. E eu começo dando voltas na fita maior. Como o meu laço é de 3 orelhinhas, eu faço 3 voltas. Se vocês quiserem só 2, faça 2 voltas. Ou só uma volta. Depende do quanto orelhinha você quer. Então, você vai dar a volta dessa forma que eu estou mostrando. E as pontas, elas têm que ficarem juntas no final. Uma por baixo e outra por cima. Dessa maneira. Agora é só unir tudo, deixando o final e o começo no centro. Vocês podem estar dobrando dessa maneira assim, para vocês verem se realmente está no centro. Tem que ficar centralizado para ficar mais bonito e harmônico. Agora, vocês podem pegar a outra parte da fita, que tem 35 centímetros, e colocar também centralizado. Ah, outra coisa, para fazer um laço com o centro bem bonito, corta um pedacinho de fita. Esse pedacinho aí tem cerca de 13 centímetros. Como eu não tinha cortado antes, cortei aí na hora mesmo. Vocês não precisam fazer da medida exata. É só vocês verem o tamanho que vocês vão estar querendo. Agora é só posicionar em cima e colocar a haste metalizada no centro pra gente unir tudo isso e depois abrir o laço. Tô mostrando aí pra vocês como fazem. Passa a haste no meio dessa bolinha de fita que vocês fizeram. Dá uma leve amassadinha para que isso fique bem ajustado. Vire ao contrário e gire o laço. Um detalhe muito importante. Sempre os tecidos no final tem que ficar um sobre o outro, não ficar rente um sobre o outro, para quando você prender a haste, eles ficarem firmes e não soltar. E agora é só abrir o laço, fazendo ele ficar bem cheio e bonito. Como essa fita é aramada, ele fica com um volume bem legal, mas vocês também conseguem fazer com outros tipos de fita. A parte do rabinho, eu sempre prefiro cortar no final, porque se ficar um pouco tortinho, nessa hora você acerta tudo. Então, eu sempre corto no final, dessa maneira, assim, na diagonal. Dobro e corto na diagonal. Eles ficam perfeitos. E assim ficou a primeira maneira que eu fiz o laço. Agora, vamos para a próxima? Essa segunda maneira, eu cortei mais fita, foi cerca de 1,85 m de fita e também uma parte menorzinha para o miolo, que tem 15 centímetros mais ou menos. E aí, eu já cortei a pontinha para vocês verem como fica. Vocês podem cortar antes ou depois, fica a critério de vocês. Então, nessa parte eu dobrei só para ver onde ficava o meio. E aí eu vou dando voltas como se fosse uma gravata. Olha só, vou mostrar com bastante calma para vocês entenderem. Dobrei ao meio, depois fiz uma volta, fiz outra, passo por trás, fazendo uma segunda volta e passo pela frente. Vocês vão conseguir ver aí como que eu estou fazendo. Vou deixar bem tranquilo para vocês verem. Não tem tanto problema se as orelhinhas do laço não ficarem iguais. O importante é que fique o mais similar possível. A parte de cima pode até ficar um pouco menor, dá um charme diferente e fica bem bonito também. Nesse modelo que eu faço, eu não cortei o rabinho do laço, porque ela mesma já vai virar um rabinho. Então, deixa no final um pouquinho. Pega a parte do meio, faz uma voltinha, olha só, vou mostrando pra vocês aí como que eu faço, ó, deixando sempre um sobre o outro, coloco no centro e faço a mesma coisa do anterior. Vou passar a haste metálica no meio, juntar tudo assim, dando uma amassadinha, né? E vou girar o laço, da mesma forma que o laço anterior. Parece que vai dar errado, mas no final é só ajeitar tudo. Abrir a fita aramada, ajeitar o rabinho para baixo, que fica super bonito.
E aí tá o motivo do porquê eu gosto de cortar depois o rabinho do laço. Porque se a gente deixar um pouquinho errado, ele fica assim, bem feio, desproporcional. Então, eu acabei recortando novamente e deixei certinho. Então, esse foi o nosso segundo jeito. Vamos pro terceiro? No terceiro, eu vou precisar de alguma coisa. Pode ser qualquer que vocês consigam passar a fita entre. Esse daí, eu peguei um suporte de sapateira. Então, esse eu não vou cortar a fita. Eu vou fazer o laço de acordo com esse suporte que eu peguei. Vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês consigam passar a fita em volta. Então, eu passei a fita em volta dele 3 vezes, como vocês podem ver. Vocês podem usar cadeira, outra coisa, qualquer coisa que vocês tiverem em sua casa. Gente, me desculpa mesmo, nessa hora eu não notei que eu estava tampando totalmente o vídeo, mas é bem simples. Eu só dei 3 voltas nessa parte e cortei de acordo com o tamanho. Então, nessa parte não tem como eu falar para vocês o tamanho da fita, porque é de acordo com o suporte que vocês vão usar na casa de vocês. Cortei um pedaço, olha, também sem medir, só olhei o tamanho mais ou menos que eu queria do rabinho do laço. E depois também cortei para o centro do laço, sem medir. Tudo vai de acordo com o tamanho que vocês querem. O rabo do laço, o laço e o centro do laço. Tirei ele do suporte, agora vamos unir o rabinho e a parte do centro do laço. E ele fica bem parecido com o primeiro jeito de fazer o laço que eu mostrei pra vocês. Esse daí eu acho mais prático, porque na hora de enrolar o primeiro, vocês podem ter um pouco de dificuldade e sair um pouco torto. E aí também eu medi o centro do laço para colocar o miolo e a parte de trás. Nesse eu resolvi colocar o rabinho um pouco diferente, já ele um pouco mais para baixo. Vocês verem que ele já tá amassado e mais direcionado para baixo. Coloquei o miolo e fiz a mesma coisa de todos os outros laços. Amassei, passo a haste no centro, junto ela e giro. Então, agora é só abrir o laço, ajeitar todas as orelhinhas, ajeitar o centro e também nós temos que cortar o rabinho, fazer o acabamento do rabinho. Juntei o rabinho, uni, dobrei ao meio e fiz o mesmo corte na diagonal. E assim ficou o nosso terceiro jeito de fazer o laço, bem bonito também. Esses são os 3 modelos, o primeiro que eu fiz, o segundo e o terceiro. Daí é só escolher qual mais fácil para vocês fazerem. Agora eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz esse laço do topo da minha árvore. Nesse modelo de laço, eu cortei 4 tiras de cada cor de 50 centímetros. Peguei as fitas, uma de cada cor, coloquei a mais transparente por cima para dar aquele efeito bonito. Posicionei as pontas uma sobre a outra e coloquei no meio, fazendo assim com todas as partes, colocando um sobre o outro, igual vocês podem ver no vídeo. Com a haste aramada, eu juntei todos os pedaços no centro. Essa parte é um pouco difícil, porque tem muita fita junto, mas vocês conseguem. Só ver o modo que eu tô fazendo e repetir na casa de vocês. Tá vendo? Eu coloco no chão, apoio, junto as duas partes, segurando para nada sair do lugar. E faço o mesmo movimento de girar a haste, deixando tudo bem firme. Dei uma ajeitada e peguei a parte do miolo, que esse foi um pouquinho mais gordo, tinha 20 centímetros de fita. Também peguei a parte do rabinho, que eu fiz ele bem grande, mais ou menos uns 80 centímetros. E para unir o miolo, eu peguei outra haste, passei no centro e virei e girei. Já deixei ele preso antes de colocar o rabo. O rabo eu medi no meio para ficar certinho, dei uma amassadinha. Coloquei com a haste que eu já tinha usado para colocar o miolo, eu terminei de amarrar o laço, dando mais voltas. Olha só como eu estou fazendo. E agora é só abrir o laço, deixar ele bem bonito, bem cheio e está pronto o laço do topo da nossa árvore. Você também pode usar esse laço para embalar presentes ou colocar na sua árvore mesmo. Como eu fiz um laço bem grande, eu usei essa quantidade de fita. Se vocês forem fazer menor, é só usar menos fita. E nesse modelo, eu também deixei para cortar o rabinho no final. Como tinha muita fita, eu resolvi cortar assim mesmo. Mas vocês podem dobrar se acharem melhor. E assim ficou o nosso laço totalmente finalizado.
E vou mostrar agora para vocês como que eu coloco esse laço na árvore. Eu abro um pouco o espaço entre os galhos para conseguir firmar ele bem lá no meio da árvore, para que ele não fique soltando com aquele aspecto meio caído. Então, eu coloco ele, vocês vão ver que eu vou para a parte de trás da árvore para me conseguir fixar ele melhor. E depois que ele tá bem preso, é só ajeitar. Posicionar no lugar melhor, abrir as orelhinhas, ajeitar o rabinho para não tampar nenhum enfeite e dar aquele efeito que você quer para sua árvore. Nessa árvore eu ainda vou colocar uma estrela, por isso esse topo tá só com esse laço daí. E gente, não se esqueça, depois de fixar o laço, sempre ajeite ele na árvore, porque quando você está manuseando, ele pode dar uma amassada. Então, sempre ajeite ele, as orelhinhas e o rabinho do laço. Tô deixando aí para vocês verem como ficou os laços na minha árvore. Essa árvore ainda não tá 100% finalizada, mas logo logo vai sair um vídeo dela toda bonitona aqui no canal e mostrando como eu coloquei todas as outras coisas. E aí, vocês gostaram da maneira que eu faço os meus laços? Me conta aqui qual dessas maneiras você mais gostou. Me fala também o que mais vocês querem ver de Natal aqui no canal. Como já está aberta a temporada de Natal, vão vir vários vídeos de Natal por aí. Então, para não perder nada, se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o joinha. Até a próxima!